Olá pessoal, hoje em 2023 existe algo muito grave que está acontecendo por aí nas denominações. E esse mal grave se chama libertinagem, porque a libertinagem infelizmente tomou conta das denominações. E isso é algo que está afetando negativamente a igreja, que infelizmente se deixou envolver e se enredar pelas denominações que não passam de tempos contidos com os humanos, que são portas abertas para a libertinagem entrar e contaminar a muitos. E muitos estão seguindo essas práticas libertinas aí. Infelizmente, essa é a realidade, pessoal. Então, nem você, nem eu podemos aceitar esse tipo de coisa, porque o Senhor Jesus, aquele que edificou a sua igreja sobre a pedra, que aliás é Ele mesmo, Ele não nos chamou, Ele não nos comprou para participarmos disso, para sermos cúmplices disso, nem coniventes, nem estarmos consentindo com isso. Não podemos ter ligação alguma com nenhum tipo de libertinagem que possa estar maculando, digamos assim, o corpo de Cristo. Então, é preciso se acautelar desse mal, cortar esse mal pela raiz, não deixar que a sua vida dê lugar ou ocasião para esse mal. Então, você tem que ver esse mal e escapar dele, fugir dele, se esconder dele. Esse é o procedimento prudente. Esse é o procedimento prudente para você e para mim. Então, nós devemos entender isso hoje, porque está demais, pessoal. E isso não é bom. Pelo contrário, é mau, é ruim, é nocivo, é algo podre que está estragando a igreja, de dentro para fora. E nas denominações, isso está acontecendo mesmo, sem dúvida alguma. Então, é hora de se limpar desse mal, se purificar desse erro, fugir, escapar, sair fora. Porque a sua vida e a minha vida em Cristo não pode estar associada com esse tipo de coisa em tempo algum. Não é um procedimento que o Senhor Jesus concorde ou aprove, para que tanto você como eu possamos praticar. Então, nós devemos combater o mal da libertinagem, sim, porque isso é algo feito por homens ímpios, homens que, como é que eu posso dizer? Eles supõem que a piedade é fonte de lucro. Eles não têm compromisso algum com o Senhor Jesus, pelo contrário, eles já se afastaram dele, já se afastaram na verdade. Então, o evangelho hoje está sendo transformado em libertinagem. A verdade está sendo transformada em libertinagem. O Espírito Santo está sendo transformado em libertinagem. Enfim, existem muitas coisas que estão sendo transformadas em libertinagem. E toda essa libertinagem, esse lixo moral, está contaminando a igreja. É algo terrível. E contra esse tipo de coisa tem que haver uma atitude séria e definitiva de sua parte e da minha parte para com esse mal, que não pode nos corromper, não pode deixar nossa consciência cauterizada, não pode invadir nossos corações. Essa poluição podre não pode invadir nossas vidas, não pode nos contaminar em tempo algum. Ninguém pode se deixar levar por esse tipo de coisa. Então, na sua vida e na minha vida, não podemos cogitar a possibilidade de dar lugar à ocasião à libertinagem em tempo algum. Isso é algo mau. E o Senhor Jesus não nos chamou para participarmos de coisas más, das coisas que existem nesse mundo. Principalmente nesse caso, a libertinagem. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque isso pode perverter muitas pessoas, como já está acontecendo hoje. Pessoas pervertidas pela libertinagem, infelizmente, se introduziram nas denominações com dissimulação. E essa dissimulação
se chama libertinagem, porque a graça de Deus nessas denominações está sendo transformada em libertinagem, sim. Essa é a real, essa é a realidade literalmente acontecendo diante dos seus olhos. Então, esse mal precisa ser combatido. Então eu vou ler aqui um texto que está na Epístola de Judas, versículo 4. Epístola de Judas, versículo 4. Preste atenção no que eu vou ler aqui agora, nesse versículo. Está escrito assim, ó. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, esses homens ímpios se introduziram com dissimulação. Esses homens ímpios, eles transformam a graça de Deus em libertinagem nos lugares onde eles se introduziram com dissimulação, que são as denominações, ou seja, os templos construídos por mãos humanas que nós, de forma errada, nos acostumamos a chamar de igreja. Coisa que o Senhor Jesus não concorda, porque para o Senhor Jesus, a igreja dele é aquela igreja que ele edificou sobre a pedra. Então, aí está a grande diferença. Então, os homens ímpios transformaram a graça de Deus em libertinagem e negam ainda o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, quem nega o Senhor Jesus Cristo é aqueles homens ímpios que hoje estão transformando a graça de Deus em libertinagem, como aconteceu lá no primeiro século, quando essa epístola aqui de Judas foi escrita. Porque o próprio Judas viu a necessidade de se corresponder com os irmãos, onde os homens ímpios tinham se introduzido com dissimulação no meio da igreja, para transformar a graça de Deus em libertinagem. Então, isso é algo errado, pessoal. É algo que não pode existir em tempo algum na igreja. E chegou a hora da igreja dar um basta nisso. E se for necessário sair desses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, para você não participar desse lixo, dessa sujeira, dessa imundícia, saia mesmo. Saia. Toma essa decisão firme de sair. Porque o Senhor Jesus vai concordar com a sua decisão. Ele vai aprovar. Ele vai incentivar que você faça isso. Ele vai te dar o estímulo, o encorajamento para você fazer isso. Porque você, ao fazer isso, vai estar sendo provado que você não quer participar dessas coisas. Pelo contrário, você quer fugir dela, escapar, para que o efeito dessa libertinagem que transformou a graça de Deus, dessa libertinagem que transformou a graça de Deus em libertinagem, não te induza ao erro em tempo algum. Então, é preciso tomar cuidado com isso, sim. Foi com esse objetivo que Judas escreveu essa epístola. Leia a epístola de Judas que você vai entender isso com mais clareza ainda. E assim você vai estar se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder para ficar livre dessas ciladas que é promovida por esses homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Se eles negam o Senhor Jesus Cristo, então eles estão pior do que eu imaginava. E é preciso tomar cuidado com essas pessoas. Então agora eu vou ler aqui um outro texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 34. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 34. Deixa eu achar aqui. Lucas, capítulo 21, versículo 34. A palavra que o Senhor Jesus diz
é aquilo que você vai fazer hoje. Ele diz assim, ó, o Senhor Jesus falando disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, é preciso se acautelar, sim, para você não cair na libertinagem ou na graça que foi transformada em libertinagem por causa desses homens ímpios que estão por aí. Pessoal, é preciso entender isso hoje. O seu coração não pode ficar sobrecarregado com esse tipo de coisa. Nunca pode. O seu coração não pode ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Porque a graça transformada em libertinagem leva o homem a ficar só se preocupando com as consequências da orgia, se preocupando com a embriaguez e se preocupando com as preocupações deste mundo. Isso é um mal que tem que ser combatido. Por isso você deve se acautelar desse tipo de coisa. Agora é a hora de fazer isso. E eu espero que você entenda isso. Porque tanto você como eu devemos fazer o que o próprio Senhor Jesus está falando aqui, ensinando claramente para você e para mim hoje. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Para a igreja de Corinto. E que serve para você e para mim hoje. Está escrito assim, ó. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então, impureza, prostituição e lascívia são exemplos, são práticas que são coisas próprias da... Como é que fala a palavra mesmo? A palavra que eu estou usando aqui? Deixa eu ver aqui. São práticas próprias da libertinagem. Essa palavra que eu estava esquecendo aqui. Então, ele diz aqui, ó. A impureza, a prostituição e a lascívia que essas pessoas cometeram são práticas próprias da libertinagem. E ele diz aqui, ó. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então, existiram pessoas que não se arrependeram de práticas da libertinagem, que aqui ele fala que é a impureza, prostituição e lascívia, que eles cometeram. Então, quando a pessoa é envolvida pela libertinagem e pratica essas coisas, deve haver um arrependimento sincero, sim, da parte da pessoa. A pessoa não pode ficar endurecida por esse tipo de coisa. Ela não pode ficar com o coração de diamante, na teimosia, teimando em praticar essas coisas, sem nenhuma vontade de se arrepender dessas coisas. O arrependimento sincero e verdadeiro, ele produz um resultado que vai fazer a pessoa sentir nojo dessa libertinagem, e ela não vai querer mais praticar a impureza, a prostituição e a lascívia em tempo algum. Porque ela sabe o mal que isso pode causar na vida dela. Tanto física como espiritualmente falando. E é claro que espiritualmente é muito pior. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa sim.
Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Não, é Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Está escrito assim, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Então, prostituição, impureza e lascívia são coisas próprias da libertinagem. Todo aquele que é envolvido pela libertinagem, ele começa a praticar esse tipo de coisa. Prostituição, impureza e lascívia. Só que isso são obras da carne. E nós não devemos praticar obras da carne. Pelo contrário, temos que ser guiados pelo Espírito, para que as obras do Espírito se manifestem em nossas vidas. Ou melhor, ou sejam praticadas por nossas vidas dia após dia. Então, não dá para viver em Cristo envolvido com, como está escrito aqui, prostituição, impureza e lascívia. Porque isso são práticas da libertinagem. E a libertinagem não pode dominar a sua vida ao ponto de te escravizar e te levar a cometer a prostituição, a impureza e a lascívia dia após dia. Como se fosse algo normal, comum, legal. Quando as pessoas são seduzidas por esse tipo de coisa, elas acham que isso é normal. Já não veem isso como um pecado, um erro ou uma libertinagem. O engano cega de tal forma que as pessoas passam a se acostumar com esse tipo de coisa. E aí é que está o grande erro. Agora eu vou ler aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo, deixa eu ver aqui, 5, versículo 18. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Está escrito assim, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Peraí. Efésios capítulo 5, versículo 18. É isso mesmo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que nós temos que nos encher é do Espírito. E não do vinho, pelo qual podemos nos embriagar. Porque no vinho há dissolução. Então, nós não podemos beber bebidas alcoólicas que vão nos alcoolizar, que vão nos deixar bêbados, embriagados. Então, nós devemos fugir desse tipo de coisa. Nós devemos nos encher do Espírito Santo. Isso é importante, sim, para as nossas vidas. Então, pessoal, o que é importante, decisivo para as nossas vidas, é nos enchermos do Espírito. É isso que nós devemos procurar fazer. Quem procura se encher do Espírito vai estar plenamente cheio do Espírito. O Espírito vai controlar todas as suas ações. O seu modo de pensar, de falar e de agir vai ser dirigido pelo Espírito. De forma que o seu corpo, alma e espírito possam estar totalmente cheios do Espírito Santo. Isso é importante demais, sim. Porque quando estamos cheios do Espírito, o próprio Espírito, ele, de alguma forma, não nos deixa ter a necessidade de se entregarmos à libertinagem em tempo algum. Porque ele vai falar mais alto, ele vai nos advertir, ele vai nos conscientizar, ele vai nos guiar a toda a verdade. E ao nos guiar a toda a verdade, nós estaremos aptos a resistir à libertinagem, seja ela qual for.
Então, nós devemos entender isso hoje. Porque a igreja do Senhor Jesus não pode ficar refém ou à mercê da libertinagem. Isso é algo muito grave. E o Senhor Jesus não quer que a sua igreja se envolva com isso em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Pedro. Deixa eu achar aqui. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Olha o que está escrito aqui, ó. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Sim, pessoal, o Senhor Jesus nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso está escrito na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Então, nós fomos libertos. Nós estamos em liberdade, sim, em Cristo Jesus. Mas nós não podemos usar essa liberdade como um pretexto para nos entregarmos à libertinagem. Porque quando temos a liberdade, pensamos que podemos fazer tudo, se envolver com tudo, praticar tudo. Não. Não use a sua liberdade com esse pretexto de que pode praticar tudo sem... que você pode praticar tudo de forma inconsequente, de forma precipitada. Não faça isso deliberadamente em tempo algum. É errado. Ele está explicando isso aqui, ó. Como livres que sois, não usando a liberdade, todavia... como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, com a nossa liberdade, temos que viver como servos de Deus. E os servos de Deus, aqueles que servem ao Deus vivo e verdadeiro, não podem se envolver com a malícia, com a libertinagem, com a impureza, com a prostituição, com a lascívia em tempo algum. Não pode mesmo. E isso tem que ficar bem claro na sua consciência. Assim como tem que ficar bem claro também na minha consciência. Porque tanto você como eu devemos estar vivendo como servos de Deus neste mundo. O nosso bom testemunho tem que ser como servos de Deus. Não podemos dar testemunho da libertinagem que vivemos. Porque para Deus isso é algo totalmente errado. Tanto para você como para mim hoje. É isso que nós devemos entender. Então agora eu vou ler aqui o último... esse é o último texto, né? Esse é o último texto. O primeiro texto eu já li. Então, era isso que eu queria falar a respeito desse problema grave que é a libertinagem, que infelizmente hoje tomou conta das denominações. Essa é uma realidade, pessoal, que está acontecendo mesmo. Mas, para nos purificarmos desse erro, precisamos retornar à sensatez para nos purificarmos desse erro. E a atitude sensata é obedecermos a Deus, é obedecermos ao Senhor Jesus, é sermos guiados pelo Espírito a toda verdade. Então, quando temos essa atitude de nossa parte, de forma fiel e verdadeira, aí sim estaremos nos guardando, nos protegendo, nos livrando da libertinagem e do efeito que ela pode causar na vida de quem se deixa envolver e se enredar por ela. Porque isso é um perigo espiritual gravíssimo, que não pode existir na igreja em tempo algum. Então, o Senhor Jesus zela por sua igreja. Ele traz mensagem para a sua igreja hoje, para que a sua igreja se edifique nele cada vez mais. Se edificar nele, que é a pedra. A igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra é você e eu. Então,
temos que fazer jus a isso, correspondendo ao próprio Senhor Jesus. Então, nós temos que entender isso hoje. Esse entendimento vai ser saudável para nossas vidas. Porque a saúde de nossa vida espiritual, ela só vai acontecer quando estivermos fora do alcance de qualquer coisa que possa nos contaminar. A igreja tem que se manter pura em todo o tempo que viver nesse mundo. Então, isso tem que ser levado a sério, com seriedade, com responsabilidade, com eficiência por parte das pessoas. Porque a palavra é essa. Agora, se a pessoa vai querer ouvir ou não, aí depende de cada pessoa. A mensagem foi passada com o objetivo de que as pessoas ouçam e possam cair em si, cair na real, para que assim estejam aptas a combater esse mal, que é a libertinagem. Então eu espero que isso aconteça com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.